Então, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né? Como eu falei na aula passada, ao conteúdo da apostila 4. Então, faltou, quando a gente falou das forças mecânicas, a gente trabalhar um pouquinho mais aprofundado a questão da tração, né? Que envolve as polias fixas e móveis, e também a questão da força elástica. Então, depois, se vocês quiserem ter acesso, os slides da aula de hoje, eles já estão disponíveis lá na nossa sala de aula, no Google, tá? É só abrir que elas estão lá. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, nesse primeiro momento, a respeito das polias. Então, para que servem as polias, tá? Elas também são conhecidas como roldanas, e elas servem apenas, né, se ela for, vocês já vão ver a diferença das duas, para mudar a direção e o sentido da força com que puxamos um objeto, né? Então, se você quer, por exemplo, colocar uma roldana para erguer determinado peso, né? O que você vai fazer? Você vai puxar o peso no sentido contrário em que você quer movimentar. Então, se você quer movimentar esse peso para cima, você vai puxar a tua corda, né? Vai aplicar uma força de tensão para baixo. Então, as polias, a principal característica dela é mudar a direção e o sentido da força. Aí nós temos a diferença, tá? A principal diferença entre as polias fixas e as polias móveis. As polias fixas, elas são mais fáceis de ver no nosso dia a dia, né? Então, existem varais que a gente estende roupas, né? Não sei se na casa de vocês tem, mas aqui na minha casa tem, onde a gente usa uma roldana, que é uma polia, certo? Então, quando eu quero movimentar o varal para uma direção, eu aplico uma força no sentido contrário. Então, eu puxo a corda, quando eu puxo a corda, a roupa se afasta. Ou quando eu vou para o sentido contrário, essa roupa se aproxima, né? Então, a principal característica dela é mudar o sentido e o sentido da força aplicada, tá? Então, tá aqui, ó. Quando eu falo de polia fixa, então, é uma polia, uma roldana, que ela é presa. Essa polia, ela vai ficar presa em determinado ambiente, pode ser uma parede, pode ser uma tábua, né? Dependendo do para que você vai utilizar essa polia. E ela só vai executar apenas o movimento de rotação. Então, ela só vai girar aqui, ó. Ela não vai se movimentar, né? Como a polia móvel, que depois vocês vão ver. Então, o único movimento que ela faz é o movimento de rotação. E para que ela serve? Já falei, vou repetir. Ela só serve para mudar a direção e o sentido da força. Então, aqui eu coloquei que ela é muito usada para suspender objetos. Então, se você quer erguer um peso, né? Algo muito pesado, você utiliza uma polia. Geralmente, como aparece aqui, ó, nessa primeira foto, né? Aí tem um aparelho de academia onde se utiliza muitas roldanas, né? Por quê? Porque você vai levantar um peso, ó. Para que esse peso ele suba, você precisa aplicar uma força para baixo. Então, ela muda o sentido, né? Muda o sentido. Opa, apertei sem querer. Da força aplicada. Se eu aplico a força para baixo, o objeto se desloca para cima. Tiverem alguma pergunta, pessoal, vão deixando ali no chat que depois eu respondo, tá? Opa, colei aqui algo no lugar errado. Para não ficar copiando e colando, hoje eu já montei o exercício para vocês aí com a resolução, que daí eu vou explicando passo a passo. Então, tá aqui, ó. O primeiro exercício relacionado a uma polia fixa, tá? Diz o seguinte, ó. Na figura temos uma polia, um fio e dois blocos. O bloco A e o bloco B. De massas, respectivamente, iguais a 4 kg. Então, cada corpo, tanto o A quanto o B, possui o A massa de 4 kg e o B peso de 1 kg.
presos nas extremidades do fio. Então, estão presos lá na pontinha do fio, e esse fio vai passar por uma polia, por uma roldana. No local, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Então, o que ele quer que vocês calculem? Na letra A é para calcular o módulo da aceleração dos corpos A e B. E na questão B, ele quer que você calcule a intensidade da força que traciona o fio. Então, eu expliquei na aula passada que quando você tem mais do que um objeto, você tem um sistema de forças, nesse caso aqui. Tenho mais de uma força sendo aplicada. Então, é um sistema de forças. Toda vez que a gente tiver um sistema de forças, nós temos que fazer o quê? Primeiro, desenhar os corpos separados, identificar as forças que agem nesses corpos, tá? Então, eu fiz aqui, ó, corpo A e o corpo B. Então, quais são as forças agindo no corpo A? Então, para cima, nós temos uma corda, então é a força de tração. E para baixo, nós temos a força peso. Se a massa do corpo A é 4, né, o peso dele vai ser 40 newtons, porque peso é igual a massa vezes a aceleração. 4 vezes 10, 40 newtons. E o corpo B, as forças que estão agindo, então, para cima, nós temos uma força de tração, também porque ele está ligado a uma corda, e para baixo, nós temos a força peso do corpo B. Se a massa dele é 1, o peso dele vai ser 10 newtons. Então, isso aqui são as forças que estão agindo tanto no corpo A quanto no corpo B. Então, desenhei, identifiquei as forças. Agora, nós vamos ver o sentido do movimento. Para onde que ele vai ser positivo? Como esse corpo A aqui é mais pesado, o que vai acontecer? Ele vai puxar o corpo B. Então, o corpo A vai descer, ó, fiz a flechinha aqui, ó, vai descer, e o corpo B, consequentemente, vai subir, certo? Então, no A, o sentido para baixo ali, ó, é positivo. E no B, o sentido para cima é positivo, né? Então, esse é o sentido do movimento. Como o corpo A é mais pesado, ele vai puxar o corpo B. Então, o corpo A desce, o corpo B sobe, tá? E aí, nós vamos calcular a força resultante separadamente em cada um dos corpos. No corpo A, então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante, então? É a força peso, que para baixo é positiva, menos a tração, que para cima é positiva. Então, essas duas são as forças que estão agindo neste corpo A, igual a massa vezes aceleração. Então, a força peso é 40, menos a tração, igual a massa, que é 4, vezes a aceleração. Então, aqui a gente chegou na nossa equação, ó. E vamos agora lá para o corpo B. Então, no corpo B, o que nós temos de força resultante? Para cima, positivo. Então, tração positiva menos a força peso, que vai ser negativa, igual a massa vezes aceleração. Tração menos 10, que é o peso do corpo B, é igual a massa do corpo B, que é 1, vezes a aceleração. Então, aqui agora nós temos o nosso sisteminha, ó. Vamos juntar a primeira equação com a segunda. Então, montei o sistema. O que eu vou fazer aí? Cancelar o que eu consigo e resolver o resto. Então, notem que nós temos uma tração positiva e uma tração negativa. Então, mais com menos a gente corta. Vai cancelar a tração. E aí, nós vamos ficar com 40 menos 10. 40 menos 10 é 30. E aqui, depois da igualdade, nós temos 4A mais 1A, 5A. E aí, nós vamos isolar a variável A e vamos encontrar o valor dela. Então, como o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 30 dividido por 5 é 6. Isso quer dizer que a aceleração dos corpos será de 6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração desse sistema de força será 6 metros por segundo ao quadrado. E na letra B, ele pede para calcular a tração, a força com que a corda traciona os corpos, né? Então, como é que eu faço? Pego uma das duas equações e substituo aonde eu tenho o A, que é a aceleração, por 6. Porque a aceleração tanto vale pro corpo A quanto pro corpo B, porque é a aceleração do sistema.
Até porque nós só temos uma corda, né? Se nós tivéssemos mais de uma corda, nós poderíamos ter uma aceleração diferenciada, mas aí é uma corda só. Então, tração menos 10 igual a 1 vezes A. Peguei essa segunda equação aqui, ó. Tanto, por que eu peguei a segunda? Porque a primeira tração está negativa, daí eu ia ter que multiplicar por menos 1, era mais trabalhosa. Então, a tração menos 10 é igual a 1 vezes a aceleração. A aceleração é 6, ó. Então, eu substituo o A por 6. Tração vai ficar igual a 1 vezes 6, e o 10 que está negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar 6 mais 10, nós vamos ter uma tração de 16 newtons. Tá? Então, calculamos o que o exercício pedia. Ó. Ele pedia a aceleração dos blocos A e B e também a intensidade da força que traciona os fios. Aqui no slide eu só alterei, tá? Eu coloquei primeiro a resolução e depois coloquei a questão, mas vocês sabem que é a resolução dessa questão aí. Então, aí nós temos um exemplo de onde se aplica a questão de uma polia fixa. Tá? Então, a polia fixa, nós temos que analisar o que é que está acontecendo. Porque vai haver mudança na aplicação da força? Não. Ela só vai mudar o sentido da força aplicada. Né? Então, se for um sistema, eu calculo as forças resultantes separadamente de cada um dos corpos que estão fazendo parte do sistema, como naquelas questões anteriores que a gente já viu na outra aula. Agora, uma polia móvel, tá? Então, aqui eu coloquei a definição da polia móvel. A polia móvel, ela facilita a realização de algumas tarefas, como, por exemplo, de levantar algum objeto pesado. Por que que ela facilita? Porque a cada polia que eu colocar no sistema, a força vai ficar reduzida pela metade. Tá? Então, quando eu tenho uma polia móvel aqui, ó, quer dizer que a força que eu vou aplicar, ela vai ser reduzida pela metade. Então, se eu quero erguer um objeto que pesa 10 newtons, a força que eu vou ter que aplicar vai ser reduzida pela metade. Então, eu vou aplicar uma força de 5 newtons, né? Se era 10 o objeto, eu vou aplicar uma força, a metade da força, que é 5. Tá? Que mais que eu posso falar de uma polia móvel? Então, é uma polia que ela não fica fixa em nenhum objeto, tá? Essa polia, ela consegue se movimentar, então, ela tanto consegue realizar o movimento de rotação, quanto o movimento retilíneo, ela vai para cima, ela vai para baixo, porque ela fica solta ali, né? Ela não fica presa em nenhuma das extremidades, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui também, ó, é que ela tem a vantagem que ela reduz a força que nós vamos aplicar pela metade, mas ela tem uma desvantagem. Ela demora mais para você erguer ou puxar o objeto do que uma polia normal, tá? Justamente porque essa polia ela tem que fazer o movimento juntamente com a corda tracionada, tá? Então, por isso que ela vai demorar mais. Mas ela é muito vantajosa. Quando nós vamos trabalhar com uma polia móvel, então, nós temos uma fórmula, tá? Essa fórmula é essa que está aí aparecendo para vocês. T igual a P dividido por 2 vezes... dividido por 2 elevado na potência N, tá? Então, o T significa a tração ou a força que eu vou aplicar. O P significa o peso do objeto que eu vou levantar, que eu vou erguer, que eu vou puxar, tá? E esse N significa o número de polias utilizadas. Então, se eu utilizar uma polia, eu vou resolver aqui, ó, 2 elevado na 1 é 2. Então, por isso que a gente diz que quando nós temos uma polia, ela reduz pela metade a força aplicada, né? Agora, se eu tiver 2 polias, o que vai acontecer aqui, ó? 2 elevado na 2 vai dar 4. Eu vou aplicar somente 1/4 da força. Então, quanto maior o número de polias, menos força nós vamos aplicar. Porém, tem que lembrar que o tempo vai ser maior para que a gente possa erguer, levantar, puxar esse objeto. E aí eu coloquei
um exercício para vocês a respeito da polia móvel, tá? Diz o seguinte, ó, uma rocha de 240 quilogramas será levantada por meio de um cadernal. Cadernal é uma junção de polias, tá? De roldanas, composto por 4 roldanas. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Então, eu vou puxar essa rocha, vou levantar, vou erguer ela e a velocidade é constante, é sempre a mesma, tá? O que eu vou fazer aí? Primeira coisa, vamos tirar os dados, né? Que eu tirei aqui, ó. Massa de 2 quilogramas, 240 quilogramas, desculpa, coloquei aqui, ó. Massa 240 quilogramas. Coloquei o N, que é o número de polias ou o número de roldanas, que ele tá falando que são 4, tá? A aceleração da gravidade, ele diz que é 10 metros por segundo ao quadrado, coloquei aqui. E ele quer saber qual vai ser, ó, determine a força que será feita, né? Qual é a força que nós vamos fazer para erguer esta pedra? Então, basta aplicar na fórmula. Tração vai ser igual a força peso dividido por 2 elevado na N. Então, a tração vai ser a força peso, né? Massa vezes aceleração da gravidade, ó. 240 vezes 10. Dividido por 2 elevado na quarta potência, né? Por que elevado na quarta potência? Porque nós temos lá 4 roldanas. Então, a tração vai ser 240 vezes 10, 2.400, dividido por 2 na quarta. 2 na quarta é 16. Então, se vocês dividirem lá 2.400 por 16, vocês vão ter uma tração de 150 newtons. Então, vejam bem que ela vai reduzir em 16 vezes a força aplicada. Então, quanto maior o número de roldanas ali, menor será a força que nós vamos precisar aplicar, tá? Essa é a principal diferença entre a polia fixa e a polia móvel. A polia fixa só muda a direção e o sentido da força aplicada, né? Depende da situação em que você vai aplicar essa roldana fixa. Agora, a móvel não. A móvel, além de tudo, ela reduz a força que nós teremos que aplicar em determinado objeto. Tá? Então, a respeito das polias, seria isso. Alguma pergunta aí, pessoal? Não? O Matheus não ficou, só tá a Giulia. Então, vamos falar a respeito, então, da força elástica. Então, a força elástica. Eu já falei alguma coisinha a respeito da força elástica, mas nós não trabalhamos ela de forma aprofundada, tá? A força elástica, então, é uma força que vai estar relacionada, né, que você vai aplicar em determinado corpo, e esse corpo pode sofrer uma deformação. Existem alguns materiais, né, como molas, elásticos, ou algum tecido que possui elasticidade, né, que sofrem, então, a força elástica. Então, eu coloquei a definição ali. Força elástica é uma força relacionada à deformação elástica. Ou seja, deformações sofridas por molas ou elásticos que podem retornar à posição inicial. Então, existem alguns materiais somente que possuem essa característica elástica que vão sofrer a influência da força elástica. E essa força, ela ocasiona uma deformação, e essa deformação, quando você aplica a força, ela se deforma, e quando você deixa de aplicar a força, ela volta ao seu estado normal. Existem alguns objetos que não têm essa característica e eles não sofrem deformação elástica. Aí eles vão sofrer outro tipo de deformação, que é chamado dentro da física de deformação plástica. Uma deformação plástica é quando você aplica uma força em algum objeto e essa força, esse objeto não suporta tamanha força que ele vai ter uma deformação em que ele não vai mais voltar ao seu estado original, vai sofrer uma ruptura ou uma quebra, ou vai entortar
jamais vai voltar no seu estado inicial. Então, esse tipo de deformação nós chamamos de deformação plástica, né? O que é fazer uma plástica no corpo? É modificar o seu corpo. Você não vai ficar com ele como ele era inicialmente. Então, deformação plástica tem essa característica. Ele modifica o corpo e o corpo não volta mais a ser o que era antes. Diferente da elástica, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo, ó, de uma mola, né? Deixa eu pegar meu apontador aqui. Então, aqui nós temos uma mola. Toda vez que nós aplicamos uma força na extremidade dessa mola, nós vamos aplicar a força. Essa mola, ela vai sofrer uma deformação, como tá aqui nessa figura, ó. Vai sofrer uma deformação. Essa deformação dentro da física, ela é representada pela letra X. Então, aqui nós temos, ó, o que chama de deformação. Ou lá na fórmula da força elástica, é o X. Ou o delta L também. Tem algumas bibliografias que trabalham com delta L. Que o delta L é a variação do comprimento. Então, inicialmente nós tínhamos um comprimento, aplicamos uma força, o comprimento ficou outro. Essa deformação seria o comprimento final da mola, né, quando aplicada a força, menos o comprimento inicial. Então, isso é o que a gente chama de deformação. Então, aqui tem, ó, aplicando-se uma força F na extremidade inferior da mola, ela sofre uma deformação que chamamos de X. Essa deformação é chamada de elástica quando, retirada a força F, a mola retorna para a mesma posição. Tá, mas e daí? Se eu aplicar uma força muito grande, essa mola, ela pode não voltar mais para o seu estado inicial? Pode. Aí a mola não vai ter o que a gente chama de deformação elástica, e sim ela vai sofrer uma deformação plástica, porque ela não vai voltar mais para o seu estado inicial. Ela vai ficar maior do que ela era antes, tá? Então, deformação plástica. E aí está a fórmula. Quando nós queremos trabalhar com a força elástica, né? A força elástica é igual ao K vezes o X. O K a gente chama de constante elástica. Então, cada corpo, cada material vai ter a sua constante elástica, vezes o X, que é a deformação sofrida pelo corpo. E aí nós temos alguns exemplos. O primeiro diz o seguinte: determine a deformação sofrida por um corpo de constante elástica 80 newton por metro. Então, nós temos uma constante elástica de 80 newton por metro. Essa daqui, ó, é a unidade de medida da constante elástica no Sistema Internacional de Unidades. Mas, geralmente, quando nós vamos trabalhar com a força elástica, nós trabalhamos com deformações muito pequenas, né? Dependendo do corpo. Então, a gente passa essas deformações para centímetros, tá? Então, o que tem que cuidar é que se a constante elástica estiver em newton por metro, quer dizer que lá no final nós vamos ter uma deformação que vai estar em metro. Agora, se for newton por centímetro, a deformação final ela será em centímetro e não em metro, tá? Então, a constante elástica já está aqui, ó. K igual a 80 newton por metro. E nós queremos, então, calcular a deformação que ela sofre quando ela recebe uma força igual a 10 newtons. Força 10 newtons. Então, força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação. A força aqui é 10, que é igual a constante elástica, que é 80, vezes a deformação. Então, esse 80 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 10 dividido por 80 vai ser igual à deformação, que é o X. Dividindo 10 por 80, nós vamos ter 0,125 metros. E aí, eu transformei para centímetros, para ficar uma coisa mais perto da nossa realidade. Como que eu transformo metro para centímetro? Neste caso, 1 metro tem 100 centímetros. Então, basta multiplicarmos por 100. Multiplicando por 100, o 100 tem 2 zeros, então essa vírgula vai se deslocar 2 casas para a minha direita. E aí vai ficar 12,5 centímetros. Então, esse é um exemplo bem básico de força elástica.
Continuando. Aqui nós temos um outro exemplo, ó. Aqui nós temos um corpo, né, que ele vai ser pendurado. Então, diferente desse exercício aqui, ó, que é a deformação sofrida por um corpo, aqui nós vamos ter esse corpo que ele vai ser pendurado numa mola. Tá? Então, ele não vai sofrer influência de nenhum tipo de força externa, né? Não vai sofrer não vai ter a aplicação de nenhuma força nele, a não ser a força-peso. Que quando ele vai se movimentar na vertical, sempre nós vamos ter a influência da força-peso aí nesse corpo. Então, ele diz, ó, um corpo em equilíbrio está pendurado na extremidade de uma mola ideal. O que é uma mola ideal? Vocês vão ouvir falar muito em mola ideal, fios ideais, é quando a gente despreza a massa deles. Então, quando eu falar em mola ou fios ideais, é porque a gente não leva em consideração a massa. E aí tá mostrando aqui na figura, então. A massa do corpo é de 6 kg e a constante elástica da mola de 200 Newton por metro. Calcule o comprimento de deformação da mola. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, diferente do exercício anterior, que nós tínhamos uma força, ó, de 10 newtons sendo aplicada, aqui eu não tenho nenhuma força sendo aplicada, a não ser a força-peso do corpo. Então, nesse F aqui, ó, nós vamos levar em consideração a força-peso do corpo. Só um pouquinho aí. Como seria para resolver uma questão considerando a massa da mola? Ah, tá. Então, se você considerasse a massa da mola, você teria que desenhar... Deixa eu abrir aqui de novo. Você teria que desenhar, como a gente fez, né? Seria um sistema de forças. Então, você colocaria que a mola está agindo para cima aqui, ó. E aí, você teria que calcular como se ela fosse uma força de tração, puxando essa mola para cima. Aí você calcularia a mola. Eu vou trazer para vocês para você, né, que só está sozinha na próxima aula, uma questão onde leva em consideração a massa da mola para você ver bem direitinho como é que faz. Tá? Mas não tem muita diferença. O que tu vai fazer ali é que, além da força-peso, né, a massa do objeto que está sendo influenciado, você vai ter que levar em consideração a massa da mola. E a massa da mola, ela também vai ter um peso, né? Se ela tem uma massa, ela vai ter um peso. Então, quando ela vai para baixo, digamos ali, a força-peso aqui, ó, não seria só o peso do objeto. Você teria que calcular o peso do objeto mais o peso da mola. Não sei se me fiz clara para você entender. Então, a força que está agindo aqui, ó, se nós levássemos em consideração o peso da mola, não seria só a massa da mola, no caso, não seria só o peso do corpo que está puxando para baixo, mas também o peso da mola, tá? Que dependendo da mola, se você colocar ela na vertical, ela por si só ela já vai se deformar. Por quê? Porque a massa dessa mola ela influencia. O peso dela é influenciado quando ela está na vertical, diferente de quando ela está na horizontal, né? Quando ela está na horizontal, a força-peso não influencia. Então, ali teria que somar o peso da mola mais o peso do corpo. Deu para entender, Julia? Sim, prof, já entendi. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, aqui, como é desprezível a massa da mola, nós só trabalhamos com o peso do corpo. Então, se o corpo tem uma massa de 6 kg, então vai ser 6 vezes 10, que é 60. A constante elástica da mola é 200, vezes a deformação que ela vai sofrer. Né? Então... Ai, agora não quer... Oh, yeah. Não quer desaparecer aqui. Então, vai ficar 60 dividido por 200... Né? A deformação vai ser de 0,30 metros. Aí, transformando isso daí em centímetros, 30 vezes 100, né? Vai dar 30 centímetros.
Próxima. Essa também é bem básica, tá? É só para vocês verem a diferença de quando você tem uma força aplicada na horizontal e uma força aplicada na vertical. Se nós tivéssemos alguém ainda puxando essa mola para esse corpo para baixo, nós iríamos ter a influência de mais uma outra força, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui nós temos um esqueminha, ó, um sistema. Temos o corpo A e o corpo B. O corpo A, ó, tá ligado a uma mola. Agora, o corpo B tá ligado à mola, que tá ligado ao corpo A, que tá ligado a outra mola. Então, aí, o que ele quer que a gente calcule, ó? O esquema mostra um sistema em equilíbrio, que está sob a ação da gravidade, G igual a 10 metros por segundo. As molas ideais, ó, ideais, não levam em consideração a massa, tem constante elástica de 10 newton por centímetro, cada uma. Então, ó, veja bem que aqui, newton por centímetro, quer dizer que a minha deformação já vai estar em centímetros. Então, a constante elástica tanto do corpo A quanto do corpo B é a mesma, 10 newton por centímetro, tá? E os blocos A e B têm 5 quilogramas cada um. Determine a força não. Determine a deformação que vai sofrer cada mola. Então, embora o corpo A e o corpo B tenham a mesma massa, a deformação que vai ocorrer na mola 1 e a deformação que vai ocorrer na mola 2, elas são diferentes. Embora a constante elástica seja a mesma, o que vai acontecer? A mola 1, ó, ela está sofrendo a influência do peso do A e do peso do B. Né? Então, na mola 1, eu vou ter que levar em consideração que eu tenho peso do A mais o peso do B agindo nessa mola. Agora, quando eu falo da mola 2, não. A mola 2, eu só tenho o corpo B que está agindo na mola 2, que está sendo suspenso pela mola. Tá? Então, tem que prestar bem atenção nessas situações aí também. Então, vamos fazer o quê? Vamos desenhar ali, resolver separadamente. Então, eu resolvi aqui para vocês, ó, a mola 1, tá? Então, na mola 1, formulazinha da força elástica. Peso, como eles estão suspensos, né? A força vai ser a força peso, igual a constante elástica vezes a deformação. E aí é o que eu tenho que observar, ó. Qual é a quantidade de peso que está agindo na mola 1? Então, como eu falei, ó, aqui na mola 1 nós temos o A, o B, então, massa do A mais massa do B. E aqui eu já deu... Ah, não, já multipliquei por 10 aqui depois. Isso aqui tem que fazer uma correção aqui, ó, Júlia. Aqui tá tem que colocar entre parênteses, ó, senão não vai fechar, ó. Porque se eu resolver isso aqui, daria 55, né? Então, aqui, ó, tem o parênteses somando a massa do A e a massa do B, vezes 10. Então, 5 mais 5, 10. 10 vezes 10, 100. Quer dizer que eu vou ter uma força-peso de 100 newtons. Por quê? Porque é 5 da primeira mais 5 da segunda, a massa, vezes 10, 100 newtons. Ou você pode calcular separadamente. O peso do A, que é 50, mais o peso do B, que também é 50, vai dar 100. Igual a 10, o que é o 10? 10 é a constante elástica, vezes a deformação, que é x. Então, os 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter 100 dividido por 10, que vai ser igual a 10 centímetros. Quer dizer que a mola 1 sofre uma deformação de 10 centímetros. E a mola 2, então, quando eu falo da mola 2 aqui, ó, ela só vai sofrer influência do peso do corpo B. Então, o peso do corpo B é 5, 5 vezes 10, 50, quer dizer, a massa do corpo B é 5, 5 vezes 10 é 50, igual a constante, que é 10 vezes a deformação. Esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter 50 dividido por 10, 5 centímetros. E se eu tivesse um outro corpo
C pendurado aqui no corpo B. Aí nós iríamos ter que analisar que lá na mola 1, né, nós teríamos que levar em consideração o peso do corpo A, o peso do corpo B e o peso de mais um corpo, que é o corpo C, que está lá embaixo. Se nós fôssemos calcular esse mesmo, né, a deformação da mola 2, nós teríamos que calcular o peso do corpo B e o peso do corpo C. E a mola 3 só estaria sofrendo influência do corpo 3. Tá? Então, quando tiver um sistema assim, nós temos que analisar separadamente o que está acontecendo em cada molinha dessas aí, para ver o que nós temos que aplicar, quais são as forças, que nesse caso aí, quando eles estão suspensos, é a força-peso, quais são as forças-peso que vão influenciar ali na deformação dessa mola. Se tivesse, né, se tivéssemos a massa da mola aqui, a massa da mola também estaria inclusa no cálculo do peso, porque se a massa tiver se a mola tiver uma massa, consequentemente, ela também terá um peso, então vai influenciar na deformação lá da mola 1, por exemplo. Ok? E a última é a número 4. A número 4 diz o seguinte, ó. Uma mola de constante elástica de 100 newton por centímetro é deformada elasticamente por uma força F de intensidade 2.000 newtons. Calcule o comprimento de deformação da mola. Então, essa é bem fácil, né? Tem uma força de 2.000 newtons sendo aplicada nessa mola. Eu quero calcular qual vai ser a deformação. Então, a força é 2.000, a constante é 100, vezes o x, que é a deformação. Então, o 2.000 dividido por 100 vai ser 20 centímetros. Note que ela já está aqui, ó, com a unidade da constante em centímetros. Então, aqui a deformação vai ser em centímetros. Diferente daqui, ó, na número 2, que a constante é Newton sobre Newton por metro, né? Ou Newton dividido por metro. Então, a nossa deformação vai dar em metro. Então, tudo que você tem que analisar nas forças aí, tanto na força lá exercida numa polia, quanto na força exercida numa mola, é ver quais são os corpos que estão... Quais são o que está participando desse processo? Se eu tenho um corpo só ou se eu tenho mais do que um corpo. Né? Lá na polia, a gente vai ver a direção, o sentido do movimento positivo, né? O corpo, por exemplo, lá na nossa polia primeira aqui, ó, esse corpo A era mais pesado. Então, nós temos que analisar a questão do movimento. Ele vai se deslocar para baixo, consequentemente, vai puxar essa mola para cima. Então, aqui a gente tem que ver a movimentação. Agora, numa mola, não. Numa mola, a gente tem que observar quais são as forças que estão agindo nessa mola. Se eu tenho um corpo só, é só aquele corpo que vai exercer influência sobre a deformação da mola. Agora, se nós temos um sistema aqui, ó, como na questão número 3, nós temos mais do que uma força-peso agindo na mola. Então, quer dizer que tanto o corpo A quanto o corpo B vão ser responsáveis pela deformação da mola 1. Agora, na mola 2, não. Na mola 2, somente o corpo B. Dúvidas, dona Júlia? Nada de dúvidas? Não, essa parte é bem tranquila. A parte da mecânica e a da aplicação de forças aí, eu acho que é uma das mais tranquilas, né? Aí, o que eu deixei lá como tarefa para vocês? Se você for lá na nossa sala de aula, lá você vai ver que eu pedi para que vocês resolvam durante a semana aí os exercícios da apostila, lá da página 26, do 241 até o 251, que são exercícios cobrados, eu estava olhando aqui, em vestibulares, né? Que relaciona o mecanismo de forças aí, né? As forças mecânicas. Que daí, semana que vem, se vocês tiverem alguma dúvida em algum deles, a gente pode fazer a correção, tá? E daí, para a semana que vem, nós vamos trabalhar. Eu acho que eu já gravei uma aula a respeito, mas eu vou dar mais uma reforçada a respeito do movimento circular.
para ver se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma dificuldade no movimento circular. Ok, então? Então, se não tem dúvidas, um bom final de semana para você e até semana que vem, daí na quinta, tá? É só porque ontem eu tive um probleminha que eu tive que resolver, daí não deu para estar presente. Ok? Bom final de semana, então, e um bom feriado. Beijo, tchau, tchau.